Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Carro Sem Foco e da série de vídeos em que eu falo da minha jornada até chegar aqui na Itália e até chegar aqui o doutorado, né? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado no Brasil, na UFC, na Federal do Ceará. Depois eu vim para a Itália fazer um mestrado em Racing Car Design na Universidade de Modena e agora estou aqui dando continuidade à vida acadêmica no doutorado de pesquisa. Bom, no vídeo passado eu terminei ali no final do primeiro semestre, né? E como pontuado, eu não tinha a quantidade de pontos, né, necessária para receber a segunda parte. A bolsa era dada em 3 parcelas, né? Eu não tinha a segunda parcela porque eu não consegui os 9 pontos CFU, né, necessários. Eu só consegui 6. Eventualmente, eu consegui esses pontos, porque ao longo do segundo semestre, as provas do semestre passado eram marcadas, então tinham as avaliações extras que eu fui reprovando corriqueiramente, como é de costume, né? Mas vamos para o segundo semestre. O segundo semestre começou com 4 cadeirinhas, né? Dinâmica veicular, como eu falei, né? Todas elas eu falei no vídeo passado, mas vamos repetir, até também para ganhar tempo. CAD, projetos, né? Que envolvia práticas no 3D Experience, que é o CATIA, o Abacus e o SolidWorks na nuvem, né? E tem outras coisas também. E aí tinha, além da prática, tinha aulas de projetos, que foi lá também que eu aprendi muito sobre como projetar um carro, como que as montadoras fazem, né? Para inclusive fazer a gente continuar gastando dinheiro com produto ruim, né? Esse tipo de coisa. Foi basicamente isso que foi ensinado, né? E outras coisas também, as técnicas usadas, FEMEA, Kanban, Kaizen, Seis Sigma, Design of Experiments, tudo isso entrou nessa cadeira de CAD, né? Aí depois tinha elementos finitos, uma cadeira dada num software obscuro chamado Máxima, que eu nunca vi na minha vida. Mas é um software que ele faz cálculos de elementos finitos, mas cálculos muito elementares, sem estruturas mega construídas, não, é sempre coisas muito simples, mas vigas simples, né? Você não tem ali a estrutura da viga, mas tem a representação de uma linha, né? Essa linha conectada com pontos, nós, né? Em outras linhas que vai formando vigas e aí vai formando componentes simplificados, né? Então você tinha elementos finitos ali e o estudo massivo da teoria de Castelliano, né? Que era chato pra caralho. Também a aula não ajudava, o horário da aula não ajudava, o professor não ajudava muito, embora fosse um cara muito legal, né? Eita, ganhou por pouco, hein? Né? Porque enquanto eu falo aqui com vocês, eu fico vendo aqui gameplays de Gran Turismo, né? E o cara ganhou por 11 milésimos. Aí, e a quarta cadeira, que era Dynamics, CAD, FEM e Aerodinâmica. De longe, a cadeira mais difícil desse semestre. E por onde começar? A semana, ela começava bem, né? Começava bem com uma aulinha simples ali, começava às 9 horas, uma aulinhazinha de Vehicle Dynamics, que ia de 9 a 1 da tarde. 4 horas de aula. Era segunda e quarta. Eu acho que era segunda e quarta. Ou era segunda, terça e quarta, eu não lembro. Sei que era uma carga horária grande. Tanto que essa cadeira tinha 12 pontos. Eu acho que era 12 CFU, um negócio assim, né? E me salvou essa cadeira, inclusive. Como é que é dada a aula de dinâmica veicular? O professor chega lá no quadro e escreve as equações. Pronto, acabou a aula. E ele vai explicando as equações, mas é tipo
É, um, é uma sopa de letra, né? Então era 4 horas de braçada mesmo escrevendo a equação. Eu posso até mostrar para vocês aqui, só para vocês sentirem a brincadeirinha. Aqui tá a cadeira de dinâmica veicular. Certo? Tá aqui. Isso aqui é um semestre, gente. Isso aqui é um semestre baseado no livro do Massimo Giugiani, que é um italiano aí, estudante aí, estudioso aí da dinâmica veicular. Inclusive eu tenho até que comprar o livro dele, porque eu vou fazer uma série de artigos aqui, vídeos falando de dinâmica veicular, eu tenho que comprar o livro dele. Enfim, começamos. Essa cadeira eu achava ela muito legal, muito divertida. E depois a gente ia à tarde, né? Terminava 1 hora ou 2 horas, começava a aula de aerodinâmica. Assim, não tinha que comer, tinha que absorver, né? Você tinha que ir lá e absorver a comida. E fui pra aula de aerodinâmica. E meu irmão, aerodinâmica, puta que pariu. Caralho, meu irmão. Eu nunca fui muito bom de fluidos, de mecânica dos fluidos. Aí fudeu, né? Eu tenho aqui a apostila que eu guardei, porque eu me recuso a não saber. Então eu guardei a apostila aqui para estudar posteriormente. Aqui, ó, uma das páginas aqui do capítulo 7. Esse capítulo, ele é o capítulo de Boundary Layer, né? Que eu pretendo também fazer vídeos sobre. É muito interessante. Essa aqui é a apostila do professor, né? Gostei do professor, muito bom ele. Mas as provas eram muito difíceis e, como é de costume, eu reprovei, né? Aí, beleza, acabava o dia, porque a aula de aerodinâmica é até 6 horas da tarde. Na terça, eu acho, eu já tinha ali a aerodinâmica, eu tinha CAD, que terminava ali 11 horas. CAD. Putz, como é que eu posso definir a aula de CAD, bicho? Olha, era um PowerPoint. Não PowerPoint não, era um PDFzão. 400 páginas de PDF. E aquela aula de manhã até ali, começava 9, nem lembro, ia até ali a hora do almoço. E o professor lendo aqueles slides. Puta que pariu, que negócio chato. Mas era uma cadeira muito boa. Eu passei a entender mais de projetos, eu passei a entender até mais como as montadoras funcionam depois daquela cadeira. E muito da dinâmica das montadoras hoje eu consigo entender, né? Basicamente é lucro, né? Vai dar lucro, não vai dar lucro. Acabou, né? Depois dessa cadeira, né? Muitas vezes porque carros são tirados de linha. Ah, esse carro era tão bom, esse esportivo era tão legal, por que tiraram ele de linha? Pra gerar escassez, idiota, né? E tu ficar falando merda na internet. Ai, nossa, aquele carro é que era bom, gera escassez, aí eles lançam uma versão nova. Aí a galera vai lá e compra. E tu não compra, porque se tu tá falando é que tu não tem, né? É mais ou menos isso. Então, essa cadeira me ajudou em muita coisa, né? A entender muito como a dinâmica das montadoras. E muitos processos de desenvolvimento da marca. Era uma cadeira muito boa, sabe? Só acho que, essa aula de PDF é muito fácil dela cair numa aula rasa, né? E a melhor aula de CAD foram as primeiras, porque como a gente precisava ter uma base sólida de desenho técnico, e eu nem lembrava de mais porra nenhuma, né? Você aí chorando, fazendo desenho técnico, porque acha que o fato do professor tá dando desenho técnico no AutoCAD é uma merda. Você tá enganado. Ele tá certo, tem que ser no AutoCAD mesmo, né? Pra tu fazer todos aqueles detalhes na mão. E antes ter feito à mão também. Então tá certo, tem que sofrer lá mesmo. E aí eu cheguei lá, não lembrava disso, tive que estudar essa parte de desenho, peguei o livro que eu usava, inclusive na UFC, para dar uma relida, para ver se entendia.
Era muita coisa, gente. Mas as primeiras aulas de CAD foram muito boas, porque ele pegou um desenho e fez uma revisão lá de como é que seria o correto. E aí eu fui ali pegando e fui relembrando. E foi. Deixa eu só botar outro vídeo aqui que acabou, porque eu, né, TDAH, né, a gente não consegue fazer só uma coisa, né? Aí, beleza. Acabou a aula de CAD, vamos ficar um tempinho ali, fui pra biblioteca estudar, porque de tarde, por volta ali das 2, 3, começava a aula de elementos finitos. Que ia até 7 da noite, meu irmão. Lendo até o cara fazia... Olha, como é que o cara fazia a aula? Essa aula era interessante. Dentro das salas, tinha câmeras e tudo. Ele botava a câmera aqui em cima e ia explicando e escrevendo. Ia desenhando, escrevendo as fórmulas e a gente via no telão que ele estava escrevendo. Bicho, não dava para permanecer ali naquela aula. A única coisa que me ajudava a estar naquela aula era o fato que ele escrevia. E aí, escrever me ajuda a permanecer na aula. Mas era difícil, era uma aula difícil. E o conteúdo de elementos finitos é difícil, porque você lê e você não entende o que ele está falando, né? E eu sofri muito para passar. Eu não sofri muito para passar nessa cadeira, eu sofri para estudar para essa cadeira, né? E beleza, né? Essa era a aula de elementos finitos. E beleza, já falei de elementos finitos, já falei de CAD, falei de Vehicle Dynamics, que é a fórmula pura, né? O que é que falta, né? E finalmente a aula de aerodinâmica, né? Que eu até mostrei, eu já falei também, né? Então, o que é que acontece? Eu tinha 4 cadeiras de profundo conteúdo e com muita complexidade, né? Eu não conseguia estudar aquilo ali. Mas eu tentei. E eu tentei muito, né? Foi nesse período que eu conheci coisas como burnout, crises de ansiedade, né? Foi nesse período também que eu aprendi a como viver numa situação dessa, né? Obviamente eu estava também amparado por uma psicóloga que me ajudou muito. Eu preciso mencionar isso aqui, porque eu não sabia fazer isso. Eu estava completamente despreparado com uma situação dessa, né? Mas esse semestre ele me ajudou a desenvolver estratégias para eu lidar com a ansiedade e com essa sensação de que porque eu precisava passar nessas provas para manter a minha bolsa, porque no final do ano letivo eles iam fazer ali o balanço, né? Quantos pontos eu tenho? É mais de 30 ou menos de 30? Beleza, é menos de 30. Se é menos de 30, quão menos de 30, né? Porque eles davam pontos de bônus. Quando eu digo eles, é a instituição da Bolsa de Estudos. Se tu tá acompanhando os vídeos, tu vai entender o que eu tô falando, né? Eles davam pontos de bônus para ajudar a galera, já sabendo que muita gente ia se fuder, né? E eu indo pra aula todos os dias, não faltava nenhuma aula. Tinha presença 100%, né? E também, né? E nessa presença 100% era 100% de aproveitamento zero, porque eu saía da aula e eu esquecia completamente o que tinha acontecido lá dentro, né? Então eu tinha que estudar todo dia. E não dava pra estudar todo dia, porque eu tinha aula até quase 6 horas da noite. E num dia, durante a semana, a maioria dos dias terminava às 6 horas da noite. Um ou outro terminava, que era terça e quinta, eu acho, terminava às 7 horas da noite. Aí o que foi que eu fiz? Eu até comecei ali o Fórmula Student, saí, nunca consegui conciliar essas coisas, né? E tome-lhe estudar. Estudava todo dia mesmo, de domingo a domingo. Não tinha férias, não tinha pausa, não teve férias em março. Foi pesado, porque eu sabia que eu não estava conseguindo absorver o conteúdo das aulas, eu não estava absorvendo nos meus estudos, então eu precisava. Então eu tentei. O que foi que eu fiz? Qual foi a minha estratégia para aprender? Foi tentar colocar
o máximo de contato com o conteúdo que eu podia, né? Aí terminou as aulas. Por volta ali de junho, final de maio, começo de junho, acabou as aulas, né? O conteúdo foi dado. Provas. Prova de Vehicle Dynamics era uma prova escrita, que com uma pergunta direta do professor para você, que você vai responder oralmente, né? E como ele deu uma aula especial, ele deu 2 aulas especiais, né? Que tinham trabalhos especiais. Uma aula de handling, que eu também vou trazer para cá o conteúdo da aula, né? Anotei tudo, não tá nesse bloquinho de papéis que eu mostrei, né? Quando que eu vou trazer? Não sei quando eu vou trazer, não sei, né? Também não espera, né? Aí, mas vou trazer, tá? Vou trazer, principalmente agora que eu descobri que o meu site aceita látex, né? Aí eram uma prova, mais 2 trabalhos. Um trabalho era no Adams Car, porque teve uma aula especial com um dos caras que trabalha na Adams e ele deu uma aula lá e tal. A gente fez um trabalho lá, eu fiz o trabalho, tirei 28 no trabalho. De 0 a 30, gente, anota, tá? E aí teve o trabalho de handling, que eu fiz, uma prova de handling, que eu fiz e fui muito bem, tirei 17. Foi abaixo da média. Só que essas notas eu podia. Como é que funcionava? A prova escrita tinha 3 questões. Se você fizesse o trabalho e a prova de handling, você podia fazer só uma questão da prova, né? Como eu sabia que eu não ia chegar na prova e não ia lembrar de nada, eu pensei, eu vou pegar esse 17 também. Eu não vou excluir essa nota, porque você pode descartar a nota. Eu vou ficar com esse 17. Já tenho 28 aqui. Tá, não, estamos com 17 aí, gente. Vou jogar o 17 fora. E foi a melhor coisa que eu fiz. Dia da prova de Vehicle Dynamics, era todo mundo na sala de aula. Ele dá um papel em branco para todo mundo e diz assim: Single Track Model. Aí começa a escrever. Aí chega pro outro e diz Gearbox, blá blá blá. E chegou minha vez. E ele já tinha passado, pelo que ele vinha indicando a galera, putz, esse cara vai perguntar de caixa de marcha pra mim, de transmissão, não, nem me lembro. Mas não, ele perguntou o parâmetro K do Single Track Model, né? Que é um parâmetro que eu esqueci aqui, mas tem um parâmetro K, que ele é um parâmetro muito importante ali do limiar da curva, sei lá, nem me lembro mais. Mas eu vou falar aqui pra vocês, né? Depois. Aí eu sei que era a única coisa que eu lembrava. E aí eu passei. Ele até estranhou. Pô, tu vai querer ficar com esse 17? Claro. Né? Eu sei que a resposta que eu dei foi muito boa, né? E minha nota ficou 24, né? Que é característico, né? E eu aceitei a nota. Não, vai essa nota aí mesmo. Passei em Vehicle Dynamics. Essa nota me salvou. Entrou o meu dinheiro. E eu entrei ali em junho já com, foi 12, com 18 créditos, faltava 12 para os 30. Vamos agora para a prova de aerodinâmica. Como é que era a prova de aerodinâmica? Prova escrita, questõezinhas de cálculo, né? Regra, você precisa acertar a questão toda. Não tem eu errei só isso aqui. Errou é 0. Né? Não tem essa. Acertou a questão toda, acertou, você está capacitado para a prova oral. Aí é claro, né, gente, que eu errei. Errar é a primeira coisa que eu faço. Eu já penso errado, né? Errei, fiquei puto. Eu ainda dei uma de doido, fui para a prova oral, mas não deixaram fazer não. Né? Aí eu, essa cadeira aqui eu vou precisar estudar muito pra eu não errar nada. E é muito boa a história do dia que eu passei nessa prova, mas isso não vem no próximo vídeo, vai ser lá pro fim, porque foi uma das últimas provas que eu passei. Lembrando que aqui na Itália você vai progredindo no curso sem fazer prova.
né? Mas você também só gradua quando você fizer todas as provas, né? Ah, então você pode organizar que provas você vai fazer. Aí beleza, esquece a aerodinâmica. Isso aqui eu preciso sentar para estudar e saber profundamente, pelo menos essa questão de cálculo e, claro, decorar toda essa apostila dele aqui que ele pode perguntar qualquer coisa. Beleza. Vamos para a prova de CAD. Como era a prova de CAD? Você desenhar, o professor te dava uma figura, um desenho, uma visão em corte de uma peça e dizia, desenha essa peça no CATIA. E desenha a peça no CATIA, no 3D Experience no caso, e faça o desenho técnico dela para mim, né? E os seus pontos ia de acordo com você conseguiu pegar ali a proporção da peça, porque a peça vinha sem medidas, ela vinha só com uma medida. E aí o que é que você tinha que fazer? Você tinha que medir com uma régua. Aí você media quanto é que tá no desenho o comprimento da peça e o comprimento da peça real, que tá escrito lá. E aí você fazia uma escala e aí você fazia essa escala e predizia os outros parâmetros, as outras medidas, né? Papoquei também. Papoquei bonito. Aí, mas essa dá pra tentar de novo. Acho que eu consigo passar. Aí eu tentei de novo, papoquei de novo. Aí eu, vai ser difícil essa daí. E aí tinha uma outra prova de CAD, que era a prova oral, com o coordenador do curso, inclusive, e a apresentação de um projeto. Esse projeto, eu vou falar pra vocês. Era um projeto que você tinha que projetar uma peça e essa peça tinha que ser um produto vendável, né? De fato, o projeto mesmo, você tinha que usar tudo que você aprendeu na cadeira, todos o processo de produção, de conceito de peça, aí depois, né? Porque a gente aprendeu todas as etapas, a etapa conceitual, a etapa que você começa a colocar no conceito da peça os customer requirements, que é os requisitos do cliente, transformar esses requisitos em dados técnicos, em força, em coeficiente de atrito, e aí você vai construindo o seu desenho da peça e aí você propõe ela como produto para o professor. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. E aí nesse segundo semestre eu tive o primeiro contato assim com os italianos, assim, porque eu falava com alguns italianos, mas eu conheci dois que foi, eu não vou dizer o nome deles aqui, porque eventualmente eu posso mandar eles pra puta que pariu e vai pegar mal. Então vamos dizer que o nome da moça é Gaia e o nome do rapaz é Luiz Picamoles. Pronto, Luiz Picamoles, né? Aí, que é um jogador francês, né, de rugby, né? Mas ele era italiano, ele é inclusive. Aí eu, já tava fazendo amizade com esses otários. E aí tinha um professor, o meu professor no Brasil dizia, não, você tem que fazer amizade com o italiano. Eu, cara, essa é a oportunidade de eu fazer amizade com esses cornos aqui. E aí eu, posso fazer com vocês? Cara, eu pedi assim, sem querer. Eu não queria nem pedir, sabe? Eu não queria nem participar daquele grupo. Mas eu pedi. Puta que pariu, meu irmão. Que saco trabalhar com esses filha da puta. Sabe, os caras encaravam o trabalho do colégio como se estivesse produzindo uma peça pra Ferrari. Vai tomar no cu. Então foi uma encheção de saco pra fazer esse trabalho. E a gente ia fazer um bracket, que é uma peça que une ali o cubo de roda. Não, cubo de roda não. A manga de eixo com o braço de suspensão, né? E esse bracket ele é determinante para você colocar o braço de suspensão numa posição legal, né? Tanto para a dinâmica veicular como para a aerodinâmica do carro, principalmente se ele é um monoposto. E quem teve a ideia foi a Gaia, né? Esse nome Gaia não é o nome dela, obviamente, mas é um nome muito comum aqui na Itália, né? Engraçado esse nome, né? Enfim, aí a Gaia teve essa ideia, vamos fazer essa tua ideia mesmo.
E era muito engraçada a dinâmica com eles, bicho, porque eles achavam que eles tinham descoberto o prêmio Nobel. Eles diziam, Anderson, não podemos falar da nossa ideia na frente dos outros, senão eles podem copiar. Eu, mano, E logo depois eu descobri que a Gaia tinha copiado essa ideia do Fórmula Student que ela participou. Cara, mas essa ideia já é copiada, pica-moles. Enfim, eventualmente eu fui fazer amizade com eles e, de fato, eles eram até legais, né? Eles eram legais, principalmente o pica-moles. E a Gaia era um pouco mais centrada, era uma pessoa mais interessante até pra conversar. O pica-moles era meio burrão, né? E meio racista também. Homofóbico, falava umas merda lá, sabe? Mas havia uma certa inocência ali que dava pra conversar com o cara. E eu sei que a gente que é bolsista, a gente tem muita pressão, cara. Porque a gente precisa. Geralmente quem tem bolsa de estudos é liso, é fudido. Quem vem de classe média, de classe média alta, não tem bolsa, cara. Ou se ele tem uma grana grande do pai, da mãe. Eu não tinha. Então eu tinha uma pressão muito grande pra lidar com certas coisas. E o que é que acontecia? Esse período de junho era sempre um período muito tenso, porque você tinha que aplicar para renovar a bolsa. E aplicar para renovar a bolsa implica você mandar documentos atualizados da renda do seu país. Ou seja, mais tradução e mais apostilamento. Então, esse período, fazendo esse trabalho com esses dois cornos aí, foi um período que eu tinha pressão deles para sempre performar muito bem e não sei o quê. E eu tinha uma pressão comigo de não deixar a peteca cair em termos de documentação, explicar bem para os meus pais, que às vezes eles não entendiam bem. E eles me colocaram lá, antes tu vai fazer a arte conceitual do desenho, o desenho conceitual que a gente vai, vai desenvolver. E aí eu comecei a fazer uns desenhos, eu tive umas ideias de fazer um bracket que ele saía um pouco assim de dentro da roda, para eu tirar a minha ideia, né? Eu tirar o braço de suspensão da roda. E eles não estavam gostando. Eu, tá, beleza, a gente refaz. Aí eu fui refazendo na medida que dava. Só que eles continuavam sem gostar. Eu, porra, o que é que eles querem? Pô, não sei fazer mais além disso, né? Precisava sentar com eles e ver qual era a ideia deles, né? Aí o Pica-Moles disse assim, num chat ali, que a gente tinha um grupinho, aí ele falava no chat ali, se você não tem mais ideias ou criatividade pra isso, não nos faça perder tempo. Aí eu olhei aquilo ali, não, esse filho da puta não tá falando isso não, ele não tem medo de morrer não, né? Não tem medo de levar um murro na cara, uma paulada na cabeça não, né? E ele falou, aí eu mando pra puta que pariu, vamos mandar pra puta que pariu, vamos mandar tomar no cu um vafanculo bem mandado, né? Um filho de putana bem mandado assim, vai tomar no cu seu filho da puta, né? Aí eu disse assim, cara, é a última vez que eu faço trabalho contigo, tá? Eu vou fazer aqui o último desenho, certo? Aí se vocês não gostarem também, ok. Aí meu irmão, sei que foi uma confusão nesse grupo. Eu peguei só disse isso e não falei mais nada. Aí eles ficaram discutindo entre eles lá, porque a Gaia falou, pô, ele tava, pô, pra que você foi dizer isso e tal? Aí ao mesmo tempo ele falou, eu não falei nada demais. Falou nada demais, olha, quer arrumar um murro na cara. Aí ele pegou e disse, eu acho que essa é a coisa principal, a coisa mais legal que ele falou. Você devia se sentir agradecido de estar fazendo esse trabalho com a gente. Ah, meu irmão, ainda bem que ele falou isso pelo chat, sabe? Porque se ele tivesse falado ao vivo, eu tinha dado um murro na cara dele, né? Ele tinha morrido naquele dia, né? Ele tinha levado uma porrada, sabe? Tem coisas que acontecem de uma forma que tem que acontecer, né? Mas eu não disse nada, eu só ri quando ele falou isso. Eu nunca mais fui amigo dele. Quero que se foda também, né? Bando de pau no cu, né? Aí sei que ficou aquele climão, né? Acabou que a gente apresentou o trabalho, tirou nota máxima. Eles não gostaram do meu desenho e fizeram um desenho deles lá que de fato ficou bem melhor, né? Mas eu também não sabia do que tinha na cabeça deles, né? Então tava sob muita pressão. Eu acho até que se fosse hoje e eu tivesse escutado aquilo, eu teria levado de boa, sabe? Teria levado de boa, diria, não, cara,
Não, bom, essas são as ideias. Se vocês não gostaram, a gente precisa se reunir para eu entender a ideia de vocês, né? Esse seria o profissional a se dizer, né? Mas nada que um murro na cara também não resolva, né? Aí, beleza, fiz a prova, nunca mais falei com esses cornos, vão se fuder e tiramos 30. E esse 30, lá no final do curso, me ajudou bastante, né? Obviamente eu nunca mais fui amigo deles, até mantive ali depois, porque depois desse semestre a gente foi estudar na Dallara Academy, que é só no próximo vídeo, né? Que é uma tristeza a mais, inclusive, né? Mas ainda tem mais prova, né? Eu fui fazer a prova oral com o professor e reprovei lindamente, não foi nem 10 minutos de prova, né? Era muita coisa, muito slide que esse professor dava numa aula só, eu não conseguia lembrar, né? Não dava pra lembrar. E era muito conteúdo misturado, era projetos com desenho técnico, mais o trabalho, e eu tinha que responder tudo isso e, porra, assim, não é uma habilidade que eu tenho, né? Frustração total. Mas pelo menos o trabalho tava livre, eu tava livre desses idiotas, né? Aí vamos pra prova de elementos finitos. Puta que pariu, meu irmão. Mas se eu passasse nessa prova de elementos finitos, gente, eu ia pra 24 pontos dos 30, né? Ou seja, eu já não ia alcançar os 30, porque eu já tinha desistido de aerodinâmica, né? Não dava pra passar em aerodinâmica, eu precisava sentar, focar bem e estudar bem. E aí eu fui pra essa prova de elementos finitos e eu não tava confiante não, gente. Era muita coisa. Ele queria que eu soubesse a apostila inteira, mas mexer no máxima e no outro software que ele fazia lá e eu não sabia fazer, né? Era muita coisa para aprender, eu não conseguia aprender nesse ritmo, né? Eu acho até que aprender e eu são duas palavras que não cabem na mesma linha, né? Mentira, cabe. Eu tenho coisas que eu sou muito bom, né? Mas não essas técnicas de aprendizagem, não é comigo. Deixa eu só botar outro vídeo aqui que acabou, né? Aí, fui pra prova. Pá, começou a me perguntar as coisas. Aí eu, porra, não tava respondendo direito. Tava errando algumas. Fui fazer o software. Ele me botou lá no software que eu menos sabia mexer, que era o software que não era o máximo, era um outro que já tinha uma simulaçãozinha mais elaborada. Aí esse era difícil de pegar, porque era muita opção. Mas o máximo eu peguei bem. O máximo é como se fosse um MATLAB, né? Eu acho que era o máximo. Era um MATLAB assim, com downgrade, sabe? MATLAB pro DOS. Era um negócio assim, sabe? E no máximo eu desenrolei bem. Chegou um momento da prova que ele interrompeu a prova, pronto, ele vai me pedir para ir embora, como alguns professores fizeram. Aí ele disse assim, cara, tu quer tirar quanto? Aí eu, professor, eu quero só passar. Já tava cansado, já... na verdade eu não queria só passar, eu queria tirar a maior nota, eu queria tirar sempre nota máxima e terminar o mestrado com nota máxima. Era uma questão de honra pra mim, mas a honra que se foda, né? E eu disse, professor, eu quero só passar. Aí ele, então tá, vamos continuar o exame. Porque se fosse a nota máxima, aí a gente podia nem perder mais tempo. Aquilo ali foi uma facada no meu coração, gente. Eu escutei aquilo ali, seu burro, né? Mas vamos burro, vamos terminar a prova. Terminou a prova, ele olhou assim, cara, eu acho que tu tem ideia, tu tá ligado do que é a cadeira, tu tá ligado do que é elementos finitos, tu entendeu as teorias e tudo, mas tu não sabe profundamente. Eu te proponho 21. Eu aceito. E aí, gente, eu subi pra 24 pontos. E aí eu olhei assim, porra, não consegui passar em materiais. Eu tava na esperança de passar pra materiais. Só falta essa prova de materiais, gente, é só marcar. Materiais eu reprovei 7 vezes. Isso era uma humilhação muito grande, bicho. Uma prova de múltipla escolha. Puta que pariu. Sabe? Eu caralho, meu irmão. E aí eu não consegui os 30 pontos. Mas eu tinha 15 pontos de bônus. Aí eu pedi só 6. E consegui
o dinheiro. E pela primeira vez, né, nesse curso, eu comecei a receber o meu financiamento direito. Eu já tinha aplicado meus documentos e tal. E recebi o financiamento direito, né? Difícil esse semestre, hein, gente? Difícil, porque além disso, estava acontecendo outra coisa por trás de tudo. Isso que eu te falei. A minha documentação, né, para mandar para uma instituição e a minha transferência de alojamento. Por quê? Porque no outro semestre eu ia estudar na Dallara Academy. E aí eu, a maioria dos alunos alugou uma casa lá perto da empresa, que é numa cidade chamada Varano del Melegari, né? Perto de uma cidade chamada Fornovo de Taro. De Taro porque é perto de um rio, o rio Taro, né? Curiosamente, Fornovo foi o local em que o exército brasileiro ajudou o fatídico, né, exército nazista a ser expulso da Itália, daquela região lá. A gente ajudou eles a se expulsar lá dos fachos, né? Então tem esse contexto histórico. Depois desse momento de história, tava rolando isso por trás. E porra, essa transferência me deixava muito louco, porque eu não sabia como ia ser no outro alojamento, então me gerava muita ansiedade. Resultado era que em agosto eu estava me mudando de Modena para Parma. E essa mudança marcou o primeiro semestre do ano letivo de 2022-23, né? E foi um ano bom. Quer dizer, foi uma transferência que me fez bem, mas também me fez mal, né? Por alguns outros fatores que eu vou pontuar no próximo vídeo. Então, como vocês viram, esse curso ele chegou chegando. Foi um curso difícil. Foi um curso que eu tive que aprender muito sobre mim mesmo e tive que muito rápido desenvolver estratégias para lidar com o desconforto que era. Não era um curso que você pode fazer assim, eu vou fazer. Não, você realmente precisa se dedicar àquilo ali. Você não faz outra coisa a não ser aquilo ali, né? E é por isso que eu sempre digo pra gente prestar atenção, né, no lance de que os sonhos podem ser um problema, né? Eu não realizei o meu sonho. Você já parou pra pensar que você se livrou de alguns problemas, né? É por isso que eu brinco dizendo isso, né? E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, gente? Tá bom de eu me fudendo, né? Tá bom, né? Então é isso. Esse é o quarto episódio. E no próximo a gente vai falar da Dallara Academy, do primeiro semestre lá. E olha, o buraco é bem mais embaixo ali, viu? Até a próxima.